Espero que... Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanigia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2012, primeira aplicação, caderno amarelo. Bom, gente, essa questão ela é mais de história e de geografia. Social, né? Ai, que sono. Social. Desculpa, gente. Bom, essa questão, ela fala de um assunto que ninguém gosta de falar, que é crise, certo? Então, ele está falando sobre a crise. Questão 25. Bom, tá assim, texto 1. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física, conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. O que acontece, gente? Aí tá assim, a comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre as duas crises, pois aí tá pedindo para relacionar qual é a diferença das duas crises. Letra A. O crash na bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a atual crise é do resultado dos gastos militares do país nas guerras do Afeganistão. Não, a gente não tá falando sobre essas guerras militares, não. Não seria a letra A, não. Na verdade, a resposta é a letra B, mas eu vou explicar para vocês por quê. C. Crise de 1929 foi resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra e a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos também? Não. Não foi o resultado de países europeus da Primeira Guerra, não. D. O crash da Bolsa de 1929 resultou no excesso de proteções, na verdade não é proteções, produções seria, né? O setor produtivo estadunidense, a atual crise tem origem internacional das empresas, do avanço político do livre mercado também não. A crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial e a atual crise resultou no excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário também não. Gente, por que a letra B? O que acontece? A diferença entre as duas. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos e a atual crise resultou na especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. O que acontece? Essa crise de 1929, né, ela se deu origem por causa da superprodução industrial. Eles produziam demais e não tinha mercado para poder, né, era a falta do mercado, como é que eles iam comercializar? Tudo que se produz demais tem em excesso, não tem como ter um mercado, né, para poder consumir, para as pessoas comprarem, e infelizmente resulta em crise. Se você tem muita matéria, muita mão de obra, mas você não está lucrando, não está vendendo, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma crise, infelizmente. E aqui, no caso, essa é dos Estados Unidos, né, a de 1929. E a atual, que eles falam aqui, é sobre a oferta, que teve uma oferta de crédito bancário, mas desconsiderando o pagamento. Ou seja, se não estava tendo pagamento, se foi desconsiderado, como é que também iam receber? Iam ter dinheiro, iam lucrar. Infelizmente, se desencadearia o quê? O resultado que seria a especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Sem pagamento, por fim, nada. Certinho? Então a diferença entre as duas é essa, é a letra B. A crise que está falando aqui dos Estados Unidos, né, de 1929, ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos. Ou seja, desculpa, gente. Houve uma superprodução e não estavam lucrando com isso. E a atual resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Não tinha medida para poder ter expansão disso. O que resultou, né, desse crédito bancário uma crise. Certo? Então a diferença
Foi desconsiderado o pagamento, né, atual. Então a diferença seria isso, entre as duas. Por fim, a resposta certa que mais encaixaria aqui nesse negócio de crise é a letra B. Ninguém gosta de falar de crise, né, gente? É uma coisa muito ruim. Mas espero que tenha ficado claro pra vocês, certinho? Bom, galerinha, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante a gente, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau.